Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre um walking tour que a gente fez por Londres. A gente fez o walking tour com um grupo chamado Sandmans. Eu já fiz o walking tour com esse grupo em Londres e em Amsterdã. Vou explicar um pouquinho como funciona esse grupo e falar um pouquinho sobre o tour que a gente fez em Londres. Esse grupo tem guias por várias cidades, principalmente da Europa, onde eles fazem alguns passeios pagos e esse passeio que é teoricamente de graça. Então você encontra o guia num ponto que está sempre explicado no site. O site deles eu vou deixar lá no blog e o link do blog tá aqui na descrição. Então você encontra o guia, geralmente numa praça principal, e ele leva você por alguns pontos turísticos ou históricos do centro da cidade. E durante esse passeio ele vai te dando informações históricas, algumas curiosidades, alguns casos que aconteceram envolvendo aquela construção, aquele lugar ou aquele monumento. É bem legal porque são coisas que a gente não saberia fazendo o passeio sozinho. Os tours duram uma média de 3 horas, mas tem alguns um pouco mais longos ou um pouco mais curtos, dependendo da cidade. Eu disse que é teoricamente um passeio de graça porque inicialmente você não precisa pagar nada, mas no fim do passeio o guia pede que as pessoas paguem conforme gostaram ou não desse tour. Você tem a opção de não pagar nada, mas sinceramente fica um pouco chato. Então, você paga quanto você acha que valeu por aquele passeio. As cidades que têm walking tours desse grupo Sandmans são Amsterdã, Barcelona, Berlim, Bruxelas, Copenhague, Dublin, Edimburgo, Hamburgo, Jerusalém, Lisboa, Liverpool, Londres, Madrid, Munique, Nova York, Paris, Praga e Tel Aviv. Sempre tem um tour em inglês e um tour em espanhol. As 2 vezes que eu fiz tour com esse grupo eu fiz em inglês, então eu não sei como funciona o espanhol. Você precisa ter um domínio da língua porque eles falam, né, numa velocidade normal e às vezes tá cheio de gente, então não dá para você ouvir direito. Mas para quem consegue entender em inglês ou em espanhol, recomendo porque é um passeio bem legal de se fazer. Fora os walking tours de graça, eles também sempre oferecem alguns passeios pagos. No caso de Londres, tem um passeio pelo lado antigo da cidade, um passeio por Oxford, um passeio de barco pelo rio Tamisa e um passeio que segue a trilha do Jack Stripador. Geralmente esses passeios custam em torno de 15 a 20 euros. Tem alguns que podem ser um pouquinho mais caros que isso. Bom, mas agora falando do walking tour que eu fiz em Londres com esse grupo. Não foi um dia que eu diria que foi muito bom para fazer isso. Primeiro, porque caiu uma chuva, mas logo depois parou. Segundo, porque tinha muita gente. Eles acabaram dividindo o grupo que iria com a guia em inglês em 2 grupos. E os 2 grupos ficaram com mais de 20 pessoas. Então, em alguns momentos era bem difícil ouvir a guia. Em Londres, esse walking tour tem todos os dias da semana, começando às 11 da manhã ou à 1 da tarde. E eles se encontram na Covent Garden, que é bem em frente a uma Apple, o que foi ótimo porque a gente precisava ir ao banheiro e na Apple tem um banheiro de graça e às vezes é bem difícil achar banheiros de graça por aqui. O passeio por Londres dura 2 horas e meia e a gente passou por lugares como a Trafalgar Square, lá tem um galo azul e ela explicou da onde ele veio, por que ele tá ali. A gente passou pelo bunker do Winston Churchill, que ele usou durante a guerra. A gente passou pelo parlamento, passou pelo Big Ben, passou pelo Palácio de Buckingham e pelo St. James Park, que fica bem em frente. Todos esses lugares, ela ia explicando, por exemplo, do Palácio de Buckingham, que ele foi comprado por um preço super baixo, contava histórias de reis, contou sobre a tentativa de assassinato no parlamento que teve no dia 5 de novembro e que é a história lá do V de Vingança. Todas essas informações sempre de um jeito bem descontraído, que a gente ficasse bem interessado para saber sobre o que ela estava falando. Esse dia também a gente deu um
digamos, azar que estava muito lotado. Na Trafalgar Square estava tendo tipo uma feira, então a gente nem conseguiu passar por ela, a gente deu a volta. E perto do Big Ben estava tendo um protesto, então a gente não conseguiu passar por todas as ruas que ela estava programada para passar, mas ela dava um jeito de parar em algum lugar para explicar os lugares próximos. É um jeito bem interessante de conhecer a cidade, é uma aula de história, mas bem diferente do que a gente está acostumada a ter em escola, porque isso é um pouco a diferença da Europa com o Brasil, no caso. Não que o Brasil não tenha história, mas a história da Europa começou séculos antes do Brasil pensar em existir como o Brasil, né? E é muito legal a gente ver o quanto isso influencia no que o país é hoje e o quanto dessas coisas a gente já ouviu falar e de repente a gente tá lá onde isso realmente aconteceu e saber como aconteceu, saber das coisas por trás disso é bem legal. Nesses passeios, fora toda a parte histórica, ela contou também algumas, digamos, lendas da cidade. Então, quando a gente passou pelo Green Park, que é perto do Palácio de Buckingham, ela contou que ele tem esse nome por ser um parque totalmente verde, que só tem grama, não tem nenhuma flor. Isso porque tinha um rei que costumava sair à noite, ficava muitas horas longe do palácio, e quando a rainha perguntava por que ele tinha demorado tanto, ele falava que é porque pelo caminho tinha tantas flores lindas que ele tinha que ir parando e olhando cada uma delas. Então, para resolver esse problema do rei, a rainha resolveu ir arrancar todas as flores daquele parque, assim ele não demoraria tanto para chegar em casa. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe contar, mas é uma lenda que explica por que o parque é daquele jeito. Bom, é isso. Espero ter conseguido passar um pouquinho para vocês de como foi essa experiência. Para quem for visitar uma dessas cidades onde o Sandmans faz um walking tour, eu recomendo o passeio. A gente já teve a oportunidade de fazer em Londres e aqui em Amsterdã. É um passeio que demanda um tempo, né, da sua viagem, como eu disse, são aí umas 3 horas, mas você passa por alguns lugares que você já gostaria de passar, porque são lugares principais da cidade, e sabe ainda um pouco da história, algumas informações a mais sobre ele. Eu vou deixar o link do meu blog na descrição e lá tem o site do Sandmans para quem quiser conferir as cidades, os pontos turísticos que eles passam. Se você for fazer um desses passeios, principalmente os pagos, é bom fazer a reserva antes, então dá para você fazer isso pelo site. Vou deixar aqui também minhas redes sociais para quem quiser ir acompanhando os passeios que eu faço por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no joinha, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigada por assistir e até mais!